pela fiscalização da vigilância sanitária aqui no Distrito Federal. Então, a palavra do doutor Luiz Antônio de Moura. Eu chamo você por último, viu, Luiz Antônio? Obrigado. Inicialmente, queria cumprimentar a todos e a todas, dizer bom dia a todos, agradecer à deputada pela gentileza do convite de nos convidar, enquanto servidores da vigilância sanitária, enquanto pessoa representante de uma carreira que tem muito interesse no código, porque o código é um código de saúde, não é um código sanitário propriamente. Mas, obviamente, que nenhuma instituição vai ter a necessidade de usar esse código, esse instrumento, mais do que a vigilância sanitária, porque ela está envolvida diretamente nos processos que envolvem a cobrança, a implementação de tudo que diz respeito a estabelecimentos de saúde e demais estabelecimentos, né, que interessam à saúde e, portanto, tem que ser normatizado. E o Código de Saúde, então, é esse instrumento, né? Obviamente que a gente também concorda com os representantes todos de outras entidades que já disseram que nós temos legislação infraconstitucional para poder regulamentar as leis, então, às vezes, a gente não precisa de tanta minudência, de fato, como colocou o doutor Jairo Bisol, mas, de forma geral, é extremamente importante para nós ter o máximo de normatizações num instrumento que é legal, até para não haver o questionamento de quem alega aquele princípio da reserva legal. Se não está na lei, eu não posso criar direitos nem deveres para as pessoas. Então, o que eu puder colocar na lei, para a gente é interessante enquanto instrumento para poder efetivamente cobrar no interesse público as exigências dos estabelecimentos, né? Então, a gente, por favor, Zélia, a gente pensou alguns detalhes. Então, o artigo 416, por exemplo, né, como já foi colocado, pode colocar a próxima. A gente parece que a classificação ela é ultrapassada, como já foi colocado, tanto pela Beatriz quanto pelo Dr. Daia. Ela parece que pegou uma terminologia da portaria 400, ou é anterior a 184 de 94, e com certeza ela ficou longe da RDC 50, né, da Anvisa. Próximo, por favor. Então, por exemplo, né, serviços que utilizam equipamentos de radiação e outros equipamentos que existem também e que são similares aí, será que ficariam de fora? Próximo, por favor. Serviços que utilizam óxido de etileno. A gente sabe que hoje muitos dos artigos que eram processados com o óxido de etileno, hoje, às vezes, usam outros métodos, outras substâncias, né? Então, por exemplo, autoclave, glutaraldeído podem ser usados para muitos dos artigos que eram processados exclusivamente com óxido de etileno. Então, talvez até a denominação mudar, né? Serviço de processamento de artigos médicos hospitalares e odontológicos, ao invés de serviços que utilizam óxido de etileno, né? Próximo, por favor. Então, assim como já foi colocado por outros que antecederam, ficaram de fora. Serviços de tratamento, não que eles tivessem usado a especificação, né, do tipo de serviço, mas eles disseram que muitas coisas ficaram de fora, assim como outras que não se usam mais, estão ali, né? Por exemplo, serviço de tratamento de oncologia, fisioterapia, fonoaudiologia, estabelecimentos que muitas vezes funcionam em shoppings ou edifícios fora de ambiente hospitalar, que precisaria ter um cuidado especial, porque num hospital é diferente a maneira que eu regulamento o funcionamento de uma determinada atividade médica, né? Porque o ambiente é diferente, eu tenho estruturas diferentes. E alguém que está funcionando num shopping ou num edifício que é médico, dito um edifício de saúde, mas a gente sabe a precarização, que às vezes são as instalações e os equipamentos que eles usam, né? Então, por exemplo, e a medicina alternativa também, acupuntura, fitoterapia, massoterapia, tatuagem, piercing, isso aí também é interessante a gente incluir talvez no rol, ou então tira tudo e faz uma regulamentação muito bem feita. A gente prefere que alguma coisa fique amarrada de fato para, né, não perder a possibilidade de, através de uma lei, pontuar algumas questões que vão ser depois mais facilmente cobradas pela vigilância sanitária, inclusive. Próximo, por favor. Então, o parágrafo único do 416, veículos de atendimento emergencial, etc. Hoje, próximo, por favor. A gente sabe que, pela vigilância sanitária, é só exigido um CVV, um Certificado de Vistoria de Veículos. Então, a gente iria cobrar
alvará de funcionamento é de firma, é da empresa. Licença de funcionamento para isso aí, o que a gente iria cobrar? Então, talvez colocar de uma forma que ficasse mais claro o que vai ser cobrado. Em que termos eu estou comparando os dois? Uma ambulância, uma UTI móvel, por exemplo, de um hospital ou de uma clínica, de um consultório, né? O que eu vou cobrar ali? As mesmas coisas? Com certeza não. Eu estou equiparando porque eu sei que ali são realizados serviços médicos, né, de atendimento médico. Mas como vai ser comparado? Né? O próximo, por favor, Zé. O 419, por exemplo, já foi colocado também pelo doutor Daia, principalmente. O próximo, por favor. Ele trata da lista, né, das instalações que fazem parte. Então, a impressão que dá, inclusive conversando com colegas nossos, pessoas especialistas, né, na avaliação de projetos, eles colocam que fizeram esse comentário e eu fiz questão de colocar. Parece que foi retirado assim, de uma unidade mista, um hospital de até 25 leitos. O que foi tirado dali dá a impressão que não quis contemplar tudo, ou então, além do mais, ficou sem definição de cada ambiente. Então, a gente acha que isso aí também tem que ser mudado, como já foi colocado, né? Deram o exemplo, o doutor Daia deu o exemplo da sala de curativos, né? Então, assim, uma série de outros... Pode passar o próximo, por favor, Zélia. Uma série de outras instalações e equipamentos e ambientes que ou não são mais encontrados, ou então deveriam estar ali e não estão. A gente acha que pode ser feito isso aí, né? Essa alteração. O 419, parágrafo 2º e 3º, pode passar o próximo, por favor. A gente fica na dúvida, assim, qual o instrumento em que se baseou, né? A RDC 50, como já foi colocado pela doutora Beatriz, ela é muito mais detalhada, ela tem limites para cada posto, distância máxima, uma série de normatizações ali que seria interessante, já que eu quero colocar o detalhe no código, então eu coloque um detalhe mais próximo, né, do que já é cobrado, que já foi bastante discutido também, né? A gente concorda com essa crítica. O próximo, por favor. O artigo 419 ainda, no parágrafo 5º, quando ele fala de centro cirúrgico, pode passar o próximo, por favor. Ele não especifica dimensões e equipamentos, né? Para ser detalhado, ele precisaria especificar mais algumas coisas. E ele tem uma listagem também incompleta. Por exemplo, falta colocar vestiário de barreira, recuperação pós-anestésica, DML, o depósito de material de limpeza, rouparia. Uma série de ambientes falta ser colocado ali para ele estar completo, no sentido que já é cobrado hoje. Quer dizer, muito mais rigor do que o que está se cobrando ali, né? E o mesmo vale para centro obstétrico, para CME, né? Próximo, por favor, né? Então, isso daquele aspecto da subseção 1 ali primeiro, né? Na subseção 2, estabelecimentos de atenção à saúde da mulher, próximo. As maternidades, né? O próximo, por favor. Falta incluir também área de cuidados e higienização a cada 15 berços ou fração, vestiário de acesso à unidade, DML, também no mesmo sentido da outra crítica. Por favor, Zé. Na parte, eu só pensei alguns tópicos porque eu sabia que o tempo ia ser corrido, né? Então, na subseção 4, quando fala de atenção a pessoas idosas, o próximo, por favor. Próximo. Ele só menciona estabelecimentos públicos, né? Não fala muito dos particulares e dos filantrópicos, e a gente sabe que muitas vezes esses também são um problema em termos de exigências que não são cumpridas, apesar do interesse. Eu conheço instituições que eu sei que são absolutamente filantrópicas, né? Não são pilantrópicas, e têm dificuldade em cumprir a legislação, querem ajudar, estão ali por uma questão de crenças, de valores, e não estão interessados em dinheiro nem nada. Para elas é difícil, mas a gente tem que cobrar mais ou menos no mesmo nível, né? E a gente teve, inclusive, em fevereiro agora, uma oficina, 2 dias essa oficina aconteceu ali no Ministério da Justiça, que tratava exatamente das políticas das ILPIs, das instituições de longa permanência para idosos, né? Então era interessante também verificar o que já está normatizado no RDC da própria Anvisa e mais as diretrizes que foram colocadas ali nessa oficina para talvez modernizar o instrumento e ele ficar mais interessante. Próximo, por favor, Zé. Estabelecimento de serviços laboratoriais. Quando fala de laboratórios, o próximo, só para pegar um exemplo ali. A gente tem dúvidas. Por exemplo, material veterinário, um laboratório humano pode fazer análise? Né? Foi colocado por colegas nossos que a gente tem casos, por exemplo, na Asa Norte ali.
A Anvisa e o Ministério da Agricultura ainda não deram a resposta para dizer como é que vai ser isso aí. Pode fazer ou não pode fazer uma análise de um material animal, né, de procedência de um serviço veterinário, ou de um atendimento veterinário, né? A gente sabe que os padrões são diferentes, né? A quantidade, inclusive dentro da própria veterinária, cada espécie tem um padrão de normalidade, seja de que tipo de exame for, de número de plaquetas ou número de hemartas, não interessa. São sempre diferentes. Aí, como é que vai ser a aferição desses procedimentos, dessa avaliação aí nos estabelecimentos que são laboratórios para finalidade humana, para análise de material humano, né? Como é que vai ser isso? Né? Que padrão eles vão usar? Será que não vai afetar a aferição ali desses equipamentos? Se ele ficar uma hora faz para um, outra hora faz para outro? Né? A competência, no caso, também poderia ser talvez tocada, a definição de algumas coisas no código. O próximo, por favor, Zé. O 476 fala de postos de coleta. O parágrafo 2º, né? O próximo, por favor. Ele coloca as exigências mínimas. E aí traz lá, no inciso 1º, no inciso 1, dispor minimamente das seguintes dependências. Próximo, por favor. E aí, na linha C, fala que laboratórios e salas setorizadas para cada tipo de atividade. Mas, se é um posto de coleta, ele só vai encaminhar, ele não vai fazer ali. Então, será que ele precisa disso? Né? O próximo, por favor. A sala de esterilização de materiais. Mas ele não pode receber esterilizado? Ele é só uma sala de coletas, ele não é um laboratório propriamente, né? O próximo, por favor. Quarto de plantão, quando possui atendimento 24 horas. Bom, se ele é só um posto de coleta, né, ele não é um laboratório, a gente acha que o quarto de plantão é mais indicado para um laboratório, para um estabelecimento maior, né, não para um posto de coletas. A gente só está pontuando, dando exemplos, né, O próximo, por favor, Zé. Bom, e a gente poderia trazer outros comentários, né? Problemas um dos que a gente logo de cara ali já vê, não propriamente no título de vigilância, nessa subseção, na subseção de estabelecimento de saúde, mas desde lá o conflito é exatamente com a parte inicial das disposições ali, do artigo 10, artigo 9º, 5º, por ele não me lembro exatamente agora, definições de procedimentos ligados à licença e alvará de funcionamento. Existe, pelo menos no nível do Distrito Federal, existe uma conceituação de licença e de funcionamento diferente do que o Código traz. Hoje, na nossa legislação de vigilância sanitária do Distrito Federal, as licenças são para as atividades, para os serviços. Então, elas são renovadas anualmente, inclusive mediante a apresentação do responsável técnico e tal. E os alvarás de funcionamento são para os estabelecimentos, para os prédios, né? Então, se o prédio está adequado ao que a norma exige, ele tem direito, é um ato vinculado, não é um ato discricionário do administrador liberar o alvará ou não. Ele é obrigado a liberar o alvará, se atendeu às exigências, né? Já a licença de funcionamento não, depende de eu ter um responsável técnico habilitado, certificado, etc., né? Então, tem que, com certeza, desfazer esse conflito aí de definições, né? Talvez, inclusive, mudando. A gente tem colegas na própria vigilância que acham que a licença deveria ser definitiva, não precisava ser por ano, anualmente renovável, né? Então poderia ser definitivo, desde que a gente mude os parâmetros do que vai ser cobrado e apresentado, exigência de, por exemplo, já que vai ser definitivo, mas mudou o responsável técnico? Não mudou, então ele continua. Mudou o responsável técnico, ele tem que ir lá, o novo tem que ir lá apresentar, né? Se apresentar à vigilância ou ao órgão competente para apresentar o seu certificado de habilitação legal e etc., né? Nós temos problemas que nós consideramos, e isso nós tivemos, nós, por conta do interesse em discutir o tema, e achamos que por isso que é extremamente louvável a iniciativa da deputada de fazer a proposta do código, nós provocamos uma série de reuniões, nós tivemos 6 reuniões com colegas inspetores, apesar de que os últimos não tiveram uma participação muito grande, porque exatamente a gente não teve uma resposta que a gente gostaria de pessoas representantes que às vezes tinham recebido propostas de colegas, essas propostas foram enviadas e a gente estava chamando para discutir novamente. Mas eu já enviei sugestões, por isso que a gente sugeriu, inclusive, para a diretoria, que a gente montasse uma comissão dentro da própria vigilância para auxiliar esse trabalho e depois apresentar as propostas enquanto corpo da vigilância, né? Não simplesmente um trabalho da associação, que foi o que a gente fez,
né? A gente fez um trabalho da associação, congregando os servidores, tentando trazê-los para que eles discutissem com a gente. Mas a gente teve discussões interessantíssimas e muito importantes, inclusive com participação de gente da própria Fiocruz, especialistas em direito sanitário também, que estavam ali sentados com a gente, discutindo essas questões, né? E, por exemplo, a questão de autoridade sanitária, a definição, já está lá anterior a esse capítulo, né? A esse título. Mas vão trazer complicação, com certeza. Por que eu colocar um administrador regional como autoridade sanitária? Né? A gente acha que não tem muito sentido isso. Outras competências que existem, a questão do poder de polícia, sim, particularmente, como quem gosta do direito sanitário, quem discute isso, a gente acha que o poder de polícia ele é para ser restringido ao mínimo necessário para o Estado desempenhar suas funções. Ele não deve ser jogado para tudo quanto é categoria, para todas as atividades fazerem isso, né? Então a gente acha, algumas pessoas que discutiram isso, que na verdade poder de polícia é para ser restringido e não colocado como foi colocado, que todo mundo praticamente, todos os tipos de vigilância e não vigilância e atividades têm poder de polícia, né? A gente parece, quando um membro da vigilância, quando um servidor da vigilância sanitária fala isso, parece que a gente está querendo, não, deixa só para a gente ali, uma questão corporativista. E com certeza não é, a gente está falando em termos de democracia, né? Aqui é uma audiência pública, é um avanço do Estado democrático, né? Poderiam as leis virem independente de qualquer participação, qualquer sugestão, qualquer discussão, né? Não é o caso, a gente está aqui dando sugestões. E a gente considera que o poder de polícia deveria ser revista, essa questão da distribuição desse poder de polícia, porque senão vai virar uma confusão na hora de efetivar, de colocar em prática essa legislação, o código, porque se cada órgão que está ali com poder de polícia resolve autuar e fazer isso e fazer aquilo, hoje a gente tem mecanismos de ações conjuntas e tal que permitem esse tipo de discussão, de ação independente de ter ou não o poder de polícia legalmente dado, né, como uma atribuição ali, né? Porque, na verdade, o poder de polícia, para nós, não existe um poder de agir, existe um dever de agir, né? É um poder-dever que se chama em direito administrativo hoje, né? Nós não temos o poder de interditar um estabelecimento, nós temos a obrigação de interditar se ele não tiver de acordo, se ele estiver colocando em risco alguém da comunidade, né? A gente considera assim. Claro, a gente está falando de interditar porque é o que demonstra muitas vezes o poder, mas a gente já está agindo na educação porque também faz parte do nosso dever, né? Que também é um poder-dever, né? Esse da educação sanitária. A gente considera também, como foi colocado por algumas pessoas da mesa, que há exigências exageradas e algumas que são impraticáveis. Em alguns casos ela está ultrapassada a normatização, a gente já comentou também. A gente tem casos que, por exemplo, o artigo do 463 até o 467, hoje mesmo me lembrava um colega nosso, Duarte, que está ali sentado. A gente acha que isso aí fere, inclusive, é o que trata, não está colocado aí, mas é o que fala de um atendimento especial aos agentes penitenciários, né? Com certeza, se você for fazer uma análise, fere o princípio da isonomia. Eu não posso dar para uma categoria específica um tratamento diferenciado dentro do Sistema Único de Saúde, né? Eu não posso fazer com que eles tenham direitos que os outros cidadãos não têm. Eles, tudo bem, se eu imaginar a situação lá de penitenciárias que toda hora tem aqueles casos, né, de rebeliões, né, me sumiu a palavra, rebeliões. Poderia ser a gente imaginar isso, mas e as outras categorias que às vezes estão sujeitas a estresses ali, a um abuso na hora da fiscalização por parte de outras, de fiscalizados ou outros servidores, é uma enfermeira, é um porteiro. Muitas categorias de servidores, na verdade, eles estão sujeitos a estresses, às vezes, que também mereceriam, se a gente fosse analisar assim, um tratamento diferenciado. A gente acha que é melhor, para você permitir a isonomia mais facilmente ser aplicada pelo Estado, não deixar uma categoria específica dentro de um código, né, dizendo que ela tem direito a um tratamento diferenciado, né? Uma outra também crítica que já é mais geral do que essa, a gente considera, colegas nossos nos alertaram, a gente viu isso também, que houve uma mistura no título de vigilância sanitária, dentro da parte da subseção de estabelecimento de saúde, foi tratado de muita coisa de assistência à saúde, né? Então houve uma mistura. Bom, já que é um código, vamos sistematizar, como disse o doutor Jair Bisol. Então, se é sistematizar, vamos colocar direitinho cada parte ali, tentar, claro que existe interface entre todas as partes de um código, né? Mas tentar pelo menos colocar a assistência bem definidinha em um capítulo, ou né? E a parte específica de vigilância nesse aí, para que não haja confusão na hora de aplicar a legislação.
A gente tem inúmeras sugestões e quer passar isso aí. Eu só separei esse porque eu sei que o tempo é curto. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Antônio. Muito obrigada por sua exposição e só demonstra o quanto ainda nós temos que discutir, né? Quero registrar a presença aqui entre nós do deputado Peniel Pacheco, líder do PDT nessa casa e terceiro secretário da Câmara também. Obrigada por sua participação aqui conosco. A gente tem alguns minutos ainda que poderíamos perguntar ao plenário se alguém deseja fazer uso da palavra. Então, vamos lá. É a Sociedade de Fonoaudiologia, não é isso? Conselho de Fonoaudiologia. Estou precisando de fonoaudiólogo. Bom dia, meu nome é Renata, eu sou fonoaudióloga. Estou aqui representando o Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª Região. Gostaria de pedir desculpas por estar de costas, né, para quem está aqui atrás de mim, o que não é muito favorável para a percepção da fala. E gostaria de lembrar, em primeiro lugar, que a comunicação é algo muito complicado, né? Uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que a gente fala ou escreve, outra coisa é o que o outro escuta ou lê, e outra é o que o outro vai interpretar. É por isso que a gente teve o levantamento daquela questão sobre o pai, né, na presença dos exames pré-natais. Bom, a comunicação ela depende da experiência de cada um, e por isso que é tão importante esse momento de democratização na discussão desse Código de Saúde, né? Porque cada um tem uma experiência de vida e pode colocar outras sugestões que podem acrescentar, né? Bom, o Conselho de Fonoaudiologia há pouco tempo ficou conhecendo o Código de Saúde, né? E a gente lamenta o fato de não ter observado, quer dizer, de ter observado que em alguns pontos do Código o atendimento fonoaudiológico à população poderia ser inserido e não está, né? Depois eu vou pontuar alguns locais que a gente detectou. E há muito tempo o atendimento fonoaudiológico tem sido esquecido, né, na saúde da população do DF, sendo que outras cidades do Brasil, sendo capitais ou cidades do interior, elas têm um atendimento fonoaudiológico já de qualidade em crescimento de acordo com a demanda da população. A fonoaudiologia é uma profissão que pode muito contribuir para a qualidade de saúde, a qualidade de vida da população do DF, né? E a gente sabe que a reelaboração desse Código de Saúde, o quanto que ele é importante, né, para a nossa população. Só que a gente gostaria de lembrar a importância de se contemplar a saúde da comunicação dos indivíduos para a importância da qualidade de vida. Por exemplo, pessoas idosas que têm deficiência auditiva, né? A gente sabe que o governo do Distrito Federal doa aparelhos auditivos, mas a gente sabe também que não tem um acompanhamento, né, para essas pessoas depois, porque não é só colocar o aparelho auditivo que isso por si só não resolve. Essas pessoas precisam de um acompanhamento que, no caso, é feito por meio de atendimento fonoaudiológico. A Secretaria de Saúde tem fonoaudiólogos, né, em alguns hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Foi feito um concurso público recentemente que chamou em torno de 10 fonoaudiólogos, mas demorou 10 anos, né, para que esse concurso acontecesse novamente, porque o último foi em 1996, que também chamou em torno de 10 fonoaudiólogos, né? Então, a quantidade de atendimento fonoaudiológico que a gente tem hoje na Secretaria de Saúde não é suficiente para atender uma demanda, né, da população no Distrito Federal. E lembrando que a saúde, né, não é entendida só como a ausência de doenças, sim priorizando a qualidade de vida do cidadão. Bom,
Em 2001, houve uma lei, né, aqui no Distrito Federal, que instituiu o teste da orelhinha, que é o teste de emissões otoacústicas, na rede pública e privada, né, nos hospitais do Distrito Federal. E a gente sabe que essa lei ela não tem sido efetivamente colocada em prática, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que diversos estudos mostram a importância de se fazer esse tipo de avaliação no bebê, até mesmo pensando a longo prazo em termos de economia de recursos para o governo, né? Porque uma criança que tem uma deficiência auditiva não detectada, ela vai ter um prejuízo muito severo no seu desenvolvimento de aprendizagem, no seu desenvolvimento, na aprendizagem escolar, no convívio social também. Em 2003 teve uma outra lei também que criou um programa de saúde vocal para o professor na rede pública. Lembrando que no Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa mencionando que houve uma queda de 50%, né, quando esse programa foi implementado lá. Uma queda de 50% no tratamento de problemas vocais, né, do professor. Já recebi uma... Eu esqueci de avisar você e a todos que vão intervir, porque nós, evidentemente, não podemos dar o mesmo tempo que demos aos palestrantes. Eu sei. Tá? Então, a gente está pedindo que todos tentem resumir a sua fala em 3 minutos. Bom, resumindo, então, a gente gostaria de se colocar à disposição da senhora, dos relatores desse projeto. Nós conversamos com vários fonoaudiólogos do Distrito Federal que estão auxiliando na elaboração desse documento para entregar, né, para auxiliar no enriquecimento do seu código. Muito obrigada, doutora Renata. E quero dizer que tanto a doutora Osélia quanto a Carmen, que é assessora da Comissão de Educação e Saúde, está nos ajudando em recepcionar todas as contribuições que puderem vir das diversas entidades. Tem 6 pessoas inscritas ainda, né? Eu peço de fato para serem breves, porque nós queremos concluir o nosso debate antes das 12 horas. Então, a Thalita Freitas, que vai complementar também da fonoaudiologia. Olá, bom dia, deputada Arlete Sampaio, componentes da mesa, deputado Peniel Pacheco e todos que estão presentes aqui. Vou tentar resumir de uma maneira bem prática, falar que muitas vezes a fonoaudiologia ela é tida como algo a mais, um complemento na assistência. E a gente sabe, para que a lei do SUS venha mesmo ser vista na prática, nós temos que cumprir aquele princípio do atendimento integral. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas pensam, eu até ontem estava num lugar e a gente estava discutindo sobre saúde, e o profissional chegou para mim e falou assim, mas fonoaudiologia no SUS é um luxo, isso não tem necessidade, né? Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos para estar investindo nesse nível de atendimento, fonoaudiologia no SUS. E eu quero informar até a representante da Anvisa, né, que a fonoaudiologia é uma ciência na área da saúde que tem como um dos princípios também a redução de gastos. Quando você pensar em fonoaudiologia, você vai pensar em redução de gastos. Um bebê na UTI neonatal, quando está com aquela sonda nasoenteral, ele fica mais tempo, prolonga a permanência dele no hospital. Se você tiver uma fonoaudióloga para fazer uma intervenção rápida, uma sucção não nutritiva, você vai tirar aquele bebê mais rapidamente daquela situação, e aquilo já vai ser o quê? Custos a menos. No caso do idoso, quantas gastrostomias são feitas? Né? Por causa das dificuldades. Muitas pessoas não sabem o que é a fonoaudiologia. Por isso, vem. Então, o que é a fonoaudiologia? A fonoaudiologia é a área que trata dos distúrbios de comunicação humana, voz e audição. E o Sistema Único de Saúde, dentro da Secretaria do Distrito Federal, só tem a ganhar, inserindo esses profissionais dentro do seu quadro. E a gente está pontuando os lugares onde os fonoaudiólogos devem ser inseridos, tanto na maternidade, quanto na oncologia. Vamos pensar nos pacientes de cirurgião de cabeça e pescoço, e principalmente nos casos de disfagia. O que é disfagia? É essa dificuldade de deglutição. Então, não pense em fonoaudiologia como algo estético, na gagueira, na dificuldade de fala. Pense nas pessoas que não têm como se alimentar na via oral. Tá? Vamos pensar na sobrevida.
A gente gosta muito de falar na fonoaudiologia, na qualidade, né? Vamos ampliar a qualidade de vida dos pacientes. Vamos pensar um pouco nessa sobrevida também. Tá? A fonoaudiologia é principalmente sobrevida. Tá? Então, gostaria de deixar assim, esse alarme. Fonoaudiologia não é algo que tem que ser do apoio da equipe multidisciplinar, apesar de muitas vezes se encaixar ali. Mas ela é essencial para o funcionamento do SUS, enquanto atendimento integral da Lei 8080. Obrigada. Obrigada, Thalita. Doutor Henrique Marconi. Doutora Lete, quero agradecer a oportunidade de estar tendo uns minutinhos, eu prometo que vou ser breve. Eu queria falar aqui como técnico, médico, né, e cidadão que atuante, né, no setor de controle de infecção hospitalar. Eu vou ser breve. Né. O EAS, o estabelecimento de saúde, ele tem que proporcionar qualidade, competência e segurança para os seus usuários, né? Para isso, eu realmente li o código, né? E o código ele trata de estrutura física, né? Como a doutora Beatriz falou, estrutura física, eu conheço a RDC 50, já li várias vezes, a RDC 306, e está extensamente tratado, detalhado essa questão nessas RDCs, né? O acesso aos utensílios, os equipamentos de proteção individual, a qualidade dos produtos, né? E a qualidade dos processos. Em relação, e aí eu queria fazer a colocação, eu acho que o grande diferencial que nós poderíamos colocar nesse projeto de lei é a valorização do pessoal humano, né, que ele é o mais importante dentro do estabelecimento de saúde. O profissional humano ele tem que ser qualificado, ele tem que ter senso crítico, ele tem que se sentir parte, valorizado, prestigiado, parte do responsável e motivado, né, para que a instituição funcione bem. Então, a minha sugestão é que, de alguma maneira, se leve isso em conta, né, a formação de comissões de qualidade de produtos, né? A gente tem a lei dos genéricos, né? Mas dentro dos EAS você tem equipes multiprofissionais que qualificam os distribuidores, né? A comissão de qualidade dentro do estabelecimento que promova programas de educação continuada, avaliação contínua dos processos, adesão aos protocolos de prevenção de infecção, aos protocolos de prevenção de infecção em cirurgia, aos pequenos procedimentos de enfermagem, o uso racional dos insumos, né, associado ao uso racional da tecnologia. Como a doutora Beatriz falou, a tecnologia ela é cara, ela é necessária, ela é cara. Os novos produtos, os novos medicamentos, quanto mais novos, são caríssimos, eles podem quebrar uma instituição de saúde, tão caros que são. E a gente hoje vê que eles não são usados adequadamente. Às vezes eles são usados até contra a própria instituição, né? Então é preciso racionalização do uso dos antimicrobianos, no controle há protocolos simples hoje, factíveis, de se aferir o consumo daquela instituição, até de comparar as instituições entre si. Procedimentos complexos, será que essa instituição ela tem capacidade de realizar um procedimento complexo? Ela tem uma equipe preparada para isso? Ela tem uma estrutura física preparada para isso, né? Procedimentos caríssimos, próteses, né? Bom, então a minha sugestão final seria o estímulo à formação de comissões de qualidade na nível local, a nível distrital, o estímulo de adesão dos estabelecimentos de saúde às instituições qualificadoras, né? Você tem aí a Organização Nacional de Acreditação, que eles fazem um raio-x da instituição, eles motivam toda a equipe está trabalhando em função de um objetivo, né? Valorizam o profissional desde o nível da limpeza, o mais simples, até o nível mais alto da instituição, são espetaculares, né? E mais uma vez, reforçar essa ideia, o pessoal humano é o mais importante dentro de um IAS, ele deve ser valorizado e prestigiado. Obrigado. Obrigada, doutor Henrique, tenho inteira concordância com a sua fala.
A doutora Tânia Batella. Depois, doutor Aécio Alves Nascimento. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa através da presidente, deputada Arlete. Eu sou arquiteta, urbanista, portanto, a minha fala é completamente diferente, porque a minha leitura é diferente e é sobre o aspecto de arquitetura e urbanismo. Eu gostaria de fazer algumas observações e o detalhamento eu vou deixar por escrito. No código, há algumas sobreposições com alguns conflitos com legislações vigentes. A primeira é com o Código de Edificações, quando se estabelece aqui a questão do alvará de construção. Nós temos no Código de Edificações todo o procedimento e condições de se expedir esse alvará de construção e neste Código de Saúde também. Então, há necessidade de se fazer uma avaliação para poder se concluir qual deles vai vigorar, porque está havendo essa sobreposição. O outro instrumento legal vigente é a Lei 1171, que estabelece procedimentos para a expedição do alvará de funcionamento, que, aliás, já foi mencionado aqui. Também há uma sobreposição com conflitos. O alvará de funcionamento, hoje vigente, ele é expedido para a edificação mediante a atividade que vai funcionar. Inclusive essas todas mencionadas neste código proposto. E ele não tem prazo de vigência. E aqui está se propondo um prazo. Então, é preciso fazer esse cotejamento dessas duas legislações vigentes. Outro ponto que eu gostaria de levantar é em relação à linguagem que está se utilizando nesse código. E está se utilizando linguagem diferentemente da linguagem do direito urbanístico. Então, haveria necessidade de se unificar a linguagem. Por exemplo, a habitação coletiva é aquela que, no direito urbanístico e em toda a legislação urbanística, é utilizada para onde se utiliza mais de uma habitação. E nessa proposta, essa nomenclatura está diferente. Existem outros artigos em que está se tratando de uso do solo. Eu já mencionei na audiência anterior, até sugerindo a supressão de um artigo, e neste caso, objeto desta audiência, existe um outro artigo que é expressamente questão de uso do solo, que é o artigo 430, também já mencionado, onde se estabelece a distância, né, do necrotério como distância mínima às habitações vizinhas, distância de 20 metros. Isso é uma questão de uso do solo que vai depender do estudo do meio ambiente, vai depender da topografia, vai depender de questões que são ambientais, urbanísticas, que poderão concluir, inclusive, por uma distância mínima maior. E também deverá ser tratada por matéria de lei complementar, portanto, não por lei ordinária. São essas as minhas observações e eu deixo por escrito o detalhamento. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tânia, por sua atenção em colaborar conosco em sua área específica, mas que é muito importante para a totalidade do Código. Aécio Alves do Nascimento, depois doutora Miriam. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a ilustre ideia da deputada Arlete Sampaio, e como faço parte do Conselho Regional de Saúde Sobradinho, sou coordenador da região norte e vivencio o dia a dia do Hospital de Sobradinho. Eu queria dar um adendo aqui no artigo 419. Nós esquecemos de falar que hoje Sobradinho lançou essa modalidade, assistência domiciliar. Nós temos hoje aproximadamente 2.000 pacientes sendo assistidos em casa. Eu gostaria de saber como é que fica a situação em relação
a vigilância, as normas, as condutas. Eu vou deixar uma adendo aí. A própria Secretaria de Saúde já tem esse conhecimento, que a gente trabalha há 10 anos nessa área. E a outra também que eu quero falar é sobre os conselhos de saúde, porque é muito bonito a gente ouvir na teoria, na ponta. Agora, realmente, vai acontecer a efetivação dos conselhos regionais de saúde no Distrito Federal, para que possamos acompanhar o novo código, com certeza, virá a brilhantar e melhorar a qualidade de vida de saúde do brasiliense e será um modelo nacional. Inclusive, fomos vitoriosos na emenda 29, foi aprovado na Câmara, com o fortalecimento do controle social. Então, quero também que em Brasília tenha um projeto na casa de favorecimento, a renovação dos novos conselheiros do DF, com outras diretrizes, novas cabeças em dimensões futuras. Esse é meu adendo. Obrigado. Obrigada, Aécio. Doutora Miriam Oliveira dos Santos, do Banco de Leite do HRT. Bom dia, deputada Arlete. Obrigada pelo convite. A gente está aqui, nós estamos em 3 profissionais representando os bancos de leite do Distrito Federal, Banco de Leite Humano, e a gente trouxe algumas sugestões de adequações, tá, para o Código de Saúde. Essas adequações foram feitas em função de uma revisão que a Anvisa está fazendo. Uma das pessoas que nos ajudou a fazer isso é a doutora Sônia Salviano, que está participando junto com a Comissão Nacional para poder fazer a elaboração do projeto. E a gente vai deixar por escrito essas sugestões, tá? Porque da forma como foi elaborado o projeto atualmente, praticamente todos os bancos de leite do Distrito Federal vão fechar. E nós temos uma rede grande, que é uma das mais, que tem uma grande atuação, tanto no Distrito Federal como no Brasil. Acho que para a gente seria importante essa adequação. Muito obrigada, doutora Mira, e sem dúvida suas contribuições serão levadas em conta. E quero só dizer o seguinte, gente, olha, 780 artigos tem esse código. Nós contamos com a equipe inicial de elaboração desse código. Evidentemente não foi a deputada que pôde fazer tudo isso, não tinha condições de tempo, de físico para fazer isso, né? Então nós contamos com a equipe coordenada pela doutora Osélia, e o nosso desejo é fazer quantos debates quanto necessários até que esse código esteja tão aperfeiçoado que ele possa realmente representar um avanço para a normatização da saúde aqui no Distrito Federal. Então eu quero passar a palavra agora à Ana Célia Brito, que é a última oradora da nossa manhã. É nutricionista. Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome da categoria de nutricionista para questionar esse artigo, acrescentar no artigo 451, no parágrafo 4, quando ele coloca que o serviço de referência deve contar com equipe multiprofissional composta no mínimo por essas categorias. Gostaria de me colocar aqui como nutricionista, que nós trabalhamos. Não precisamos dizer que a nutrição é fundamental e a gente não pode, quando colocam uma composição de equipe multiprofissional e, no mínimo, não inclui nutricionista, eu acho que realmente seria interessante, até principalmente por esse grupo que está trabalhando, que é o idoso. Nós trabalhamos com a nutrição cerebral, nós temos condições de reabilitar em muitas dessas faltas de conexões nervosas que o idoso já começa a sofrer pela seu amadurecimento. Então, eu gostaria de colocar que não tem como ter uma equipe e, no mínimo, não incluir nutricionista. Muito obrigada. Obrigada, Ana Célia. E dizer que, olha, vou puxar a orelha da Carmen aqui atrás, que é nutricionista e esqueceu, tá certo? Bem, olha, gente, primeiro eu quero, antes de terminar, fazer um convite a vocês. Fazendo parte da comemoração da semana de aniversário do Distrito Federal, inclusive está no calendário das comemorações do aniversário de Brasília, nós vamos no dia 18 de abril de 2006, às 19 horas, no Memorial JK, conceder, por indicação desta deputada, o título de cidadã honorária à senhora Mariane Perretti. Ela é uma
artista plástica, autora dos vitrais da Catedral de Brasília, dos vitrais do STF, aliás, e de diversas outras obras. Quem lembra do hall do Teatro Nacional, existe um pássaro de aço enorme que foi feito por ela também. Então, há 20, pelo menos, obras dessa artista plástica aqui no Distrito Federal. Então, nós vamos fazer homenagem a ela. É uma das poucas pioneiras de Brasília que ainda não tinha sido homenageada. Então, quero convidar todos para se fazerem presentes. É uma área totalmente distinta dessa que nós estamos discutindo, mas é uma área também importante para lembrarmos o aniversário de Brasília. Quero dizer que quem tiver disposição de contribuir com a elaboração do código e quiserem encaminhar sugestões, podem ser encaminhadas através do seguinte endereço eletrônico: www.arletesampaio.net. E, obviamente, vocês todos serão convocados novamente para conhecerem a próxima versão, talvez não seja a última, a próxima versão, consolidando todas as contribuições que já chegaram até esse momento a esta casa. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a mesa, Dr. Jairo Bisol, que passou amanhã aqui conosco, certamente com muitos trabalhos a fazer para dar consequência aos resultados da nossa CPI da Saúde, Dr. Eduardo Guerra, Dr. José Carlos Daia, Dr. Luiz Antônio de Moura, nosso querido presidente da Associação Médica de Brasília, Dr. Laís Rabelo, e a nossa grande amiga Beatriz McDowell, representando aqui a Anvisa. Tenho certeza que o Dr. Carlos Daia também devia ter muita cirurgia para fazer hoje, mas fez questão de comparecer. Eu quero agradecer muito o senhor por isso. Então, muito obrigada a todos e um bom fim de dia para todo mundo. Depois você vai ler esse bilhete. Você lê agora, você vai ler na calma.